Vamos lá então começar aqui o nosso 14º 5 minutos, nosso novo episódio. A gente vai falar hoje sobre o carboidrato e também a instabilidade da performance. Beleza, pessoal. O que é importante lembrar, tá? Que a principal função fisiológica do carboidrato é manter a euglicemia, tá? Que é o balanço de normalidade da glicose na corrente sanguínea, beleza? E também conservar os estoques de glicogênio hepático e muscular, ok? Isso eu me refiro quando o atleta está em atividade, tá, está performando e ele usa a ingestão de carboidrato. Tá? Lembrando que, naturalmente, o atleta tem parte do carboidrato estocado no contexto hepático e muscular a partir da dieta rica em carboidrato, beleza? Entretanto, quando ele vai praticar a modalidade, quando ele vai competir, tá, é comum a ingesta extra de carboidrato para que você mantenha durante a depressão desse substrato no exercício, a euglicemia e também os estoques de reserva do fígado na musculatura, tá bom? Beleza, então vamos lá. A gente sabe então que quando você está ali depletando os níveis de glicogênio muscular e hepático, tá, durante o exercício, essa ingestão extra de carboidrato, tá, chamado de carboidrato exógeno, fornece uma fonte de energia imediata para a musculatura que está em trabalho, beleza? Retardando a fadiga, né, garantindo que haja uma sustentação da performance, tanto no contexto central quanto periférico, beleza? E muitos estudos recentes estão mostrando para a gente que se você vai ter uma atividade de endurance acima de 90 minutos, tá, é obrigatória essa ingestão de carboidrato para que você possa ter uma sustentação do metabolismo ou da oxidação desse substrato em intensidades maiores. Tudo bem? Permitindo que o atleta mantenha o ritmo por mais tempo. Tranquilo? E aí, uma coisa muito interessante que todos devem já ter visto isso acontecer, né, em algum momento, que é a questão do sparing de glicogênio, tá? Que é o sparing de glicogênio? É justamente aquilo que nós falamos no slide anterior. Se você não tiver aí uma poupagem, uma poupança desse substrato por uma via exógena, tá? Você vai depender que o seu exercício, a sua performance, dependa só daquilo que você tem estocado, tá? Então, essa poupança de glicogênio, quando você vai pensar em atividade física, em esportes, sobretudo com longa duração e um predomínio do metabolismo aeróbio, é fundamental, tá? Que você tenha esse glycogen sparing aqui disponível, que você faça uso isso baseado na sua modalidade, baseado no seu peso, tem os cálculos todos que são feitos, tem um tipo de modalidade, então esse estoque, essa poupança de glicogênio pelo glicogênio exógeno, ele leva em consideração aí o peso do indivíduo, leva em consideração também a duração do exercício, leva em consideração o predomínio do metabolismo, leva em consideração uma modalidade coletiva, a gente vai ver depois, é, é, baseado na posição que o atleta joga também, como é que funciona essa ingesta exógena de glicogênio, para que você possa ter uma poupança desse substrato durante o exercício. E também essa ingesta exógena para você ter uma sustentação neural, ou seja, a gente viu também que, vimos aqui, tá? Só um pouquinho. Aqui. Beleza? Então a gente viu aqui que nós temos a questão da fadiga central do sistema nervoso e a periférica. Então, se você tem aqui uma ingesta de carboidrato, então o seu cérebro, tudo bem que ele é dependente de glicose, seu sistema nervoso como um todo, e essa concentração de glicose não pode variar, tá bom? Se variar para baixo, você vai ter um comprometimento aí do disparo na placa motora e, consequentemente, da eficiência do movimento no exercício, tá bom? Então, esse sparing de glicogênio também é importante para que você sustente a função neuronal, neurológica, tudo bem? Com foco na atividade motora, tá bom? Retardando também a fadiga central e a percepção de esforço exaustivo, tá? Deixei aqui um resuminho para vocês. Então, tudo começa na ingestão do carboidrato ali, tá? Então, essa concentração, essa bebida com carboidrato ela vai ser ingerida. Aqui no estômago e no intestino delgado, a gente vai ter aqui a quebra, né, dessa molécula na glicose, que por sua vez serve para manter o balanço da sua concentração na corrente sanguínea em normalidade durante o exercício, tá bom? Depois aqui, na questão do músculo, então os carreadores específicos da molécula de glicose vão levar essa molécula aqui para o metabolismo
para o ciclo de Krebs aqui. A gente sabe que na presença do oxigênio você vai ter aqui a produção de ATP, tá bom? Ou na quebra da glicose propriamente dita, o metabolismo da glicogenólise e para a produção de ATP também, tá bom? E aqui mostrando que existe lá todo esse mecanismo, tá? De você fazer a ingesta externa do glicogênio durante o exercício vai poupar os estoques musculares, hepáticos e musculares durante o exercício e sustentar a performance, evitando, retardando a fadiga e a percepção subjetiva do esforço também. Tranquilo? Aqui mostra, bem legal, aqui com a oxidação de carboidratos e a intensidade do exercício. Então, o indivíduo que ele chega para o exercício lá só com estoque hepático e muscular, quando ele começa aumentar a intensidade do exercício, tá? E esse estoque vai sendo depletado, tudo bem? Aqui ele vai invariavelmente chegar ao aumento de conversão da curva e ele vai começar a entrar em fadiga, tá? Então a quantidade de substrato aqui vai ser depletada a ponto de não sustentar a intensidade do exercício, beleza? Por outro lado, se o indivíduo ele está partindo aqui de uma estocagem hepática e muscular durante o exercício, ele vai repondo, tá? Ele vai consumindo esse carboidrato, essa bebida com carboidrato, ele consegue mesmo com o aumento da intensidade do exercício, ele consegue aumentar e até sustentar a performance, beleza? Uma coisa que é importante é a questão dos carreadores de glicose. Então, quando você usa dois açúcares diferentes ou dois tipos de carboidrato, por exemplo, a glicose e a frutose, você vai sensibilizar mais tipos de carreadores específicos, tudo bem? Então, nessa mistura, utilizando mais de um tipo de carreador, você não vai ter a saturação desses carreadores dentro do contexto de transporte da molécula até o metabolismo. Tá? Então, você vai aumentar a taxa de oxidação muitas vezes de 60 gramas por hora para até 90 ou 120, quer dizer, pode dobrar, tá, o aproveitamento desse substrato se você diversifica a fonte de oferta do carboidrato e, consequentemente, você abre uma janela de oportunidade para mais carreadores levarem a molécula até o metabolismo. Beleza? E sem contar também que você vai ter uma redução do desconforto gastrointestinal, tá, e melhora da performance. E aqui o famoso carboidrato, o rinse, né? O de carboidrato, ou carbohydrate mouth rinse, tá? Que é o bochecho de carboidrato. Então, enquanto nós temos aqui as estratégias para você usar a bebida, principalmente para sustentar a atividade oxidativa, tá? Da conversão do carboidrato em glicose para a produção de energia, aqui você tem mais as atividades de alta intensidade e curta duração, tá? Então, o bochecho de carboidrato ele serve para atender essa demanda, tá? De maior velocidade, maior intensidade, com durações menores, beleza? Então, o simples contato, que é legal, que a gente sabe que o carboidrato não é uma molécula tão simples de digerir, tá? Em alguns casos pode gerar desconforto gastrointestinal, mas aqui, né, você vai fazer ali, você vai pegar a bebida e vai fazer o bochecho. Vai simplesmente colocar na boca, isso é muito comum, você vê o atleta de futebol, joga ali, dá uma bochechada e joga fora, tá? Então, para que serve isso? Para sensibilizar, tá, órgãos sensoriais na papila gustativa da língua, ligada à motivação e controle motor, tá bom? Sem que você precise beber ou ingerir isso aí. Então, só o fato da bebida entrar em contato com as papilas já gera ali um estímulo para o sistema nervoso, tá? Que tem a ver com compensação e com sustentação do controle motor para atividades de curta duração e alta intensidade. Tudo bem? Então, aqui, né, tá ali a solução de carboidrato, 6 a 8% na língua, sensibilizando aqui as papilas, receptores específicos, tá? Aí, por via aferente, tá? Então, os nervos cranianos, o sétimo, nono e décimo par, vão aqui direto para o tronco encefálico. Aqui, a região do núcleo ventral estriado, ela vai fazer, ligada à recompensa. Então, quando o sistema percebe que já existe aqui uma molécula energética sendo disponibilizada, ele tem uma antecipação em gerar mecanismos ou circuitos de satisfação, tá? Ou de recompensa, tudo bem? E aqui também na área motora, você vai ter, obviamente, uma melhora do controle motor, sobretudo ligado à coordenação motora, gesto esportivo específico, tá? Contrações mais de potência e velocidade, tranquilo? Então, é muito legal que você consegue ter esse estímulo neurológico sem ter a necessidade de ingerir o carboidrato, tá bom? Então aqui nós fechamos, né? Então você tem tanto um contingente do uso do carboidrato, que é para poder
sustentar o metabolismo aeróbio, quanto para demandas específicas de anaerobiose, também você tem aqui essa estratégia neurológica para poder utilizar. Bom, o que que se pensa aqui com relação às indicações? Atleta amador, profissional, tá? A quantidade de carboidrato por dia, a fração, tá? De grama por quilo por dia. Então você tem que pegar isso aqui no atleta amador, multiplicar pelo quilo, pelo peso dele por dia, distribuir ao longo do dia. Mesma coisa do atleta profissional. E tem os períodos, tá, pessoal? Então, pré-treino, o que que pode ser utilizado de 1 a 4 horas antes, fracionando isso de 1 a 4 horas antes. Intratreino, tá? Sobretudo se for atividades com duração maior do que 90 minutos, tá? Então, 30 a 90 gramas por hora, tá? E o pós-treino imediato, tá? De 1 a 1,2 gramas por quilograma por hora. E sempre aqui o foco, aqui no atleta amador, foco na manutenção da saúde, tá? E suporte de treinos de baixa e moderada intensidade. No atleta profissional, necessário aguentar altos volumes, né, ligados aos treinamentos e maximizar os estoques de glicogênio. Aqui no caso do pré-treino, reposição do glicogênio hepático e manutenção da euglicemia antes do exercício iniciar. Aqui durante o treino, como eu falei, na mistura com múltiplas fontes de oferta, consequentemente muitos transportadores para oxidação mais efetiva e poupança do glicogênio. E pós-treino, a estimulação da insulina para ressíntese rápida do glicogênio, janela de recuperação, tá bom? E aqui, com relação ao contexto FIFA, que nós estamos sempre comentando um pouquinho, mostra que tanto a FIFA quanto a UEFA, tá, quando se fala de uso de carboidratos e o bochecho oral, tá, o mouth rinse, elas visam sustentar tanto a demanda aeróbica, como eu já tinha adiantado, quanto a anaeróbica, que são os sprints de potência, tá bom? Durante os 90 minutos e a prorrogação no futebol. Então é bem legal que existe a estratégia para o jogo e, eventualmente, tá? Sobretudo a gente vai ver quando você vai ali para a prorrogação, final de jogo, é mais comum você ver ali o uso do mouth rinse, beleza? No final do jogo ali, para poder garantir que o atleta consiga, já com uma condição de fadiga se estruturando, ele consiga ter esse drive neural acontecendo a, a para poder manter a sensação de recompensa e de motivação, tá? Ao mesmo tempo que mantém o controle motor em excelente estado, tá bom? Então, para atletas com minutagem elevada, o foco é a preservação do glicogênio e a manutenção da função cognitiva sob fadiga, tá? Então, com as duas estratégias, que é a bebida, toda a estratégia pré e intraprova, mais o mouth rinse, você consegue sustentar tanto uma demanda aeróbica quanto também uma anaeróbica, beleza? Então, pré-jogo, 3 a 4 horas, refeição rica em carboidrato. Aí tem toda aqui a fração gramatura por quilo, pessoal, tá bom? E o objetivo. No aquecimento, ingestão de pequena dose, tá bom? De 25 a 30 gramas de bochecha oral. Então, aqui já se usa o mouth rinse, um pouquinho, tá? Durante o jogo, no primeiro tempo, bochecha oral, mouth rinse, frequentemente por 5 a 10 segundos, é a manutenção do bochecho, tá? O intervalo, também uma renovação de ingestão de carboidrato, tá? De 30 a 60 gramas de gel ou bebida. Durante o jogo, no segundo tempo, combinação de ingestão, se tolerado, e bochecha oral, porque aqui em alguns casos pode haver aquele desconforto gastrointestinal, tá bom? Então se prioriza bastante aqui o bochecha oral. Na prorrogação, quando você termina o segundo tempo, vai para a prorrogação, ingestão imediata, mais bochecha oral constante, e o pós-jogo, também ingestão de carboidrato de alta absorção, tá bom? Mais a proteína. E aqui todos os objetivos que se tem, né? Maximizar estoque, estabilizar a glicemia, ativar o sistema nervoso, início da intensidade anaeróbica, ativar centro de recompensa, reduzindo a sobrecepção de esforço sem sobrecarga gástrica, repor glicogênio plasmático para sustentar o metabolismo aeróbio e anaeróbio no segundo tempo. O bochecho aqui, no caso do segundo tempo, é vital, né, dos minutos finais, para manter o foco cognitivo e a precisão técnica sob fadiga. Inclusive, nós sabemos também que esse foco, tá, essa prontidão neuromuscular, é importante para se preservar também e até ter uma prontidão de resposta mediante situações que podem trazer lesão. Tá? E na prorrogação, combate a exaustão total do glicogênio, mantém a potência e o sprint, e aqui no pós-jogo, acelerar a ressíntese de glicogênio via carreadores específicos, crucial para atletas com alta minutagem. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar
cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.